Por que a maioria das pessoas mais velhas parece desaparecer depois dos 80 anos? Hoje vamos falar sobre algo que muita gente já percebeu, mas poucos realmente entendem. Por que tantas pessoas parecem sumir aos poucos depois dos 80 anos? Não estamos falando de desaparecimento físico, claro, mas daquele sumiço gradual da vida social, da vitalidade, da presença no mundo. Talvez você conheça alguém assim. Pode ser um vizinho que costumava cuidar do jardim, mas que agora raramente é visto. Ou uma tia que era sempre a primeira a chegar nas festas de família e, de repente, começa a recusar convites. Ou, quem sabe, você mesmo tenha sentido esse afastamento se aproximando com o tempo. O que será que está por trás desse fenômeno tão comum? Hoje, vamos explorar as causas físicas, emocionais e sociais desse desaparecimento, além de refletir sobre o que pode ser feito para manter o brilho da vida aceso, mesmo depois dos 80. A curva da vitalidade. A maioria das pessoas começa a notar mudanças significativas na saúde e na energia a partir dos 60 ou 70 anos. Mas é por volta dos 80 que essas transformações se tornam mais intensas. Isso não acontece de repente, como um interruptor que se desliga, mas sim como uma vela que vai se apagando aos poucos. O corpo naturalmente perde força muscular, flexibilidade, equilíbrio e resistência. Atividades simples, como subir escadas, carregar sacolas ou até se levantar de uma cadeira, passam a exigir mais esforço. A audição e a visão diminuem. A memória, às vezes, falha. A coordenação já não é mais a mesma. Com essas limitações, é natural que a pessoa passe a evitar certas situações. Uma caminhada longa, uma festa barulhenta, um almoço em local movimentado. Aos poucos, vai se recolhendo. Mas esse processo não é só físico. Ele tem também raízes emocionais e sociais profundas. O ciclo da perda. Após os 80 anos, muitos já passaram por perdas significativas. Amigos, irmãos, cônjuges, vizinhos. Essa fase da vida costuma ser marcada por despedidas. E cada perda traz não apenas tristeza, mas também uma sensação de que o mundo está encolhendo. Quando um amigo de longa data falece, perde-se não só a companhia, mas também uma parte da própria história. Quando os filhos e netos se mudam ou se tornam ocupados demais, o cotidiano pode parecer mais vazio. Com isso, algumas pessoas perdem o impulso para continuar socializando. É como se elas sentissem que não têm mais com quem conversar, ou que ninguém mais se importa. Essa solidão, mesmo quando cercada de familiares, pode ser paralisante. Além disso, a sociedade tende a invisibilizar os mais velhos. Quantas vezes uma pessoa idosa entra em uma loja e não é atendida com o mesmo entusiasmo que alguém mais jovem? Quantas vezes suas opiniões são ignoradas, como se não tivessem mais valor? Esse sentimento de ser deixado de lado pode levar ao isolamento. E o isolamento, por sua vez, pode acelerar a perda de motivação e autonomia. O peso do medo. Outro fator poderoso é o medo. Medo de cair. Medo de ser internado. Medo de ser um fardo para a família. Medo de perder o controle. Esses medos muitas vezes fazem com que a pessoa mais velha escolha não arriscar. É melhor ficar em casa do que sair e cair. Melhor não incomodar ninguém. Melhor não tentar mais nada novo. Esse excesso de precaução, embora compreensível, pode gerar um círculo vicioso. Quanto menos se faz, menos se consegue fazer. E assim, o corpo e a mente entram num ritmo de desaceleração que é difícil de reverter. A importância de manter conexões, mas nem tudo está perdido. Muitos estudos mostram que os idosos que mantêm vínculos sociais fortes, que continuam aprendendo coisas novas, que se sentem úteis de alguma forma, esses envelhecem melhor, com mais autonomia e alegria. Manter conexões reais é um dos fatores mais protetores contra o declínio emocional e cognitivo. Pode ser uma conversa por telefone, um encontro no centro comunitário, uma visita ao vizinho ou até uma interação online com familiares. A espiritualidade, a fé e a sensação de pertencimento também têm papel importante. Ter um propósito, por mais simples que seja, como cuidar de uma planta, escrever memórias ou ajudar alguém com conselhos,
Tudo isso alimenta o espírito e dá sentido aos dias. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita para seguir o canal Traços da Vida. Aqui a gente conversa sobre essas fases com carinho, sem pressa, com um olhar acolhedor para tudo o que já foi vivido e tudo o que ainda pode ser. E quando o corpo não acompanha mais? Claro, nem sempre é fácil manter essas conexões. A mobilidade reduzida, a audição prejudicada e a dificuldade com tecnologia podem ser barreiras reais. É por isso que o apoio da família e da comunidade é tão essencial. Não se trata apenas de incluir a pessoa idosa em eventos, mas de valorizar sua presença de verdade, de escutar com paciência, de adaptar os espaços, de mostrar que ela ainda importa. Além disso, pequenas ajudas práticas, como transporte acessível, adaptações na casa, horários mais adequados para compromissos, podem fazer uma enorme diferença para que o idoso continue participando da vida ao redor. A cultura do desvanecimento. Infelizmente, nossa sociedade tem uma tendência a tratar o envelhecimento como algo a ser evitado, escondido ou ignorado. Em vez de celebrar os 80, 90 ou 100 anos de vida como um marco de sabedoria e experiência, muitas vezes olhamos com pena ou indiferença. Esse olhar molda o modo como os próprios idosos se veem. Se tudo ao redor diz que a vida já passou, que agora é só esperar, muitos acabam acreditando nisso. Mas não precisa ser assim. Há beleza e valor em cada fase da vida. Os últimos capítulos também merecem ser bem escritos, com dignidade, com afeto, com presença. O que pode ser feito? Não existe uma fórmula mágica, mas alguns caminhos são claros. Estimular o contato social sempre que possível, mesmo que virtual. Reconhecer o valor da pessoa idosa, não só com palavras, mas com gestos. Criar rotinas com propósito, mesmo que simples. Celebrar memórias, mas também criar novas. Respeitar o ritmo, mas sem deixar que ele se torne paralisante. Cada idoso é único. Alguns vão querer estar rodeados de gente, outros vão preferir a tranquilidade. O mais importante é que esse sumir aos poucos não seja uma imposição da sociedade, mas uma escolha consciente e, se possível, uma escolha evitada. Uma fase, não um fim. Envelhecer não é desaparecer, é transformar, é viver com outro ritmo, com outro foco, com outra sensibilidade. E mesmo quando o corpo pede mais descanso, o espírito ainda pode estar presente, atento, generoso, curioso. Se você tem mais de 80 ou conhece alguém nessa fase, saiba, não é tarde para se reconectar. Para caminhar um pouco mais devagar, sim, mas ainda assim, caminhar. Para sorrir, escutar, ser escutado. Para continuar deixando marcas no mundo, mesmo que discretas. A chama da vida pode diminuir com o tempo, mas nunca precisa se apagar por completo. Te vejo no próximo vídeo.